Bem, pessoal, graça e paz. Eu quero deixar aqui uma mensagem rapidinha para todos nós, e quero ler aqui como base Carta aos Efésios, capítulo 2, verso 11 até o 18. Carta aos Efésios, capítulo 2, verso 11. Diz assim, Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos de homens. E que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, judeu e gentil, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois, judeu e gentil, um povo, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos, judeu e gentil, com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe, e também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos, judeu, gentil, temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Então, que nós vemos nesse texto, que naquela época, essa época que eu estou falando foi antes da cruz de Cristo. Antes da cruz de Cristo era assim: gentil para um lado e judeu para outro. Então diz o texto que havia uma separação entre os dois, gentil e judeus. Quem é judeu? Judeu são todos aqueles que nasceram em Israel, são descendentes de lá. Diz a história que quando Jesus veio aos seus, quais seus? Judeus. Mas eles não entenderam. Eu acho que até hoje eles não entenderam. Alguns não entenderam. E estão esperando o Messias, estão esperando o Cristo. Então, parece não. Jesus, então, sabendo disso, ele esticou, alavancou, enlargueceu essa salvação, que era só para os judeus. Deus, então, através do seu Filho, ele estica, ele alavanca, ele cria mais espaço para a salvação para outro povo. Quem era? Os gentios. Gentil, no texto que lemos, não tinha parte na herança. Diz o texto, que eram chamados de incircuncisos, e eram chamados por aqueles que eram circuncidados, mas por mãos humanas. Hoje, nós que somos gentios, que é eu, você, não somos judeus, nós então somos gentios, nós não nascemos lá, não somos descendentes. Pelo menos eu não sou descendente de judeu, nem sou judeu. E sou convertido ao Evangelho, a Jesus Cristo. Então, nós, que somos os gentios, éramos chamados de
incircuncisos, por aqueles que eram circuncidados, mas por mão de homens. Hoje nós somos circuncidados no coração, mas no espírito, por Jesus Cristo. Então diz que naquele tempo nós estávamos sem Cristo. Nós aqui que somos judeus, que somos, aliás, gentios. Então nós, os gentios, estávamos sem Cristo. E diz o texto que nós éramos separados, ficávamos separados, os gentios ficavam separados da comunidade de Israel, era separado, então tinha uma separação. E eram estranhos ao concerto da promessa, não entrava na promessa, eram estranhos. Se é estranho, não entra na promessa. Nós estávamos sem promessa. Além de estar sem Cristo, ainda sem promessa. E não tínhamos esperança. Olha só, hein? Nós, os judeus, os gentios, sem esperança. Nem esperança nós tínhamos. E sem Deus no mundo. Então, os judeus, os gentios éramos separados, não tínhamos esperança, éramos estranhos ao concerto da promessa e sem Deus no mundo. Isto antes da cruz, antes de Cristo subir naquela cruz em sacrifício por nós. O verso 13 já muda. Mas agora, em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo lá na cruz, nós agora já chegamos perto. Nós estávamos longe, afastado do arraial, afastado de tudo. Nós agora já estamos perto. Porque quando Cristo sobe na cruz e ele verte, derrama o seu sangue na cruz, então diz o texto que ele nos une, os judeus e os gentios. Dos dois, ele fez um só. Então diz que ele derrubou uma parede. Era como se fosse uma parede que separava os judeus e os gentios. Então ele derruba. E diz também que havia inimizade. Então Cristo na cruz, ele destrói a barreira que separava e destrói a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então a lei era para isso, era para matar. A lei errou. Então a lei, quando a Bíblia fala lá, eu não lembro agora de qual o versículo, que diz que a letra mata. A letra que mata é essa aqui, é a lei, que trazia inimizade. Agora, tem gente que diz que a letra mata é quando você lê demais a Bíblia. Você lê muito a Bíblia, você estuda, você faz uma teologia, você vira a noite estudando a Bíblia e Deus te revelando. Aí parece que eles querem que você freia, porque você vai começar a falar da Bíblia e fala: a letra mata, rapaz. Você está lendo demais, a letra mata. Não. A letra que mata, que a Bíblia está falando, é a lei, que só consistia em ordenâncias, né? Cerca de 613 mandamentos. Né? Então diz que até a inimizade, Cristo na cruz, ele destrói, ele desfaz. Então ele une os judeus e os gentios, né? A lei só consistia em mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar aqui, em si mesmo, dos dois povos um só, fazendo a paz. E na cruz ele reconciliou ambos, que eram separados. Na cruz ele une, ele reconcilia, ele ajunta, ele não deixa espalhado. Agora estão unidos, estão juntos. E matando em si a inimizade. Então ele mata, ele destrói. Então ele vem, evangeliza a paz nos que estavam longe e nos que estavam perto. Quem estava longe era o gentil e quem estava perto era os judeus. Então ele une, faz tudo. Então para ele agora não tem acepção de pessoas: judeu, gentil, negro, branco, o que for, qual for a raça. Agora com ele já não tem mais separação, não tem mais divisão. Então Cristo na cruz, ele nos une.
nos une e faz um só em Cristo, em um mesmo Espírito. Eu quero deixar aqui também outros versículos para a gente só continuar um pouquinho aqui sobre algumas coisas que eram antes da cruz, como eram alguns rituais antes da cruz e como ficou depois da cruz, ou como deve ser depois da cruz. Porque tem gente que parece que não entendeu que Cristo já pagou na cruz, se sacrificando na cruz. Ó, Hebreus capítulo 9, verso 13 e o 14. Vamos ler o 13. Diz assim, ó, se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificava quanto à purificação. Está dizendo que antes da cruz, para o camarada ser santificado ou purificado na sua carne, ele deveria oferecer ou sacrificar touros, bodes. Então ele derramava esse sangue, ele sacrificava isso para purificar e também para agradecer, também agradecia. Então, se esse sangue de animais purificava a carne, sendo que depois da cruz nós não estamos lidando mais com carne. Antes da cruz eles faziam tudo para purificar isso aqui por fora, carne, antes da cruz. Depois da cruz, quando Cristo sobe a cruz e morre e ressuscita, para adorar a Cristo não precisa cabrito, não precisa essa parafernada toda aí para adorar, para fazer isso, fazer aquilo, altar. Tem gente que até não entendeu altar já era, altar já acabou. Altar era um lugar que sacrificava os animais, era um lugar que tinha lenha, então degolava o animal, espirrava o sangue em cima daquele fogo e queimava-se o sangue e a gordura. Então aquilo ali era um altar. O altar acabou. Hoje que temos na nossa igreja, no máximo é um púlpito ou um palanque. Um púlpito que serve para quem está falando ficar em destaque, quem está no alto falando, porque alguém está lá pregando, é bom que ele esteja num lugar mais elevado, para quem está lá embaixo poder entender e vê-lo, né? E ouvir. Eu, pelo menos, se eu olhar para o cara que está falando, eu entendo melhor. Então isso tudo acabou, mas a galera continua trazendo isso tudo de novo para tentar ajudar ou tentar sacrificar algo e esquece que depois da cruz é em espírito e em verdade. Você, eu, nós só conseguimos adorar a Deus em espírito e em verdade, não é na carne, não é plantando bananeira, não é subir o monte mais alto que você vai ficar perto de Deus, 40 dias de jejum sacrificando a tua carne, com fome, às vezes passa até mal, porque quer ficar mais espiritual, quer ficar mais perto de Deus. Não, hoje é espírito e é verdade. Tem gente que vai no culto, ficou 40 dias de jejum, subiu um monte, orou de madrugada, fez aquele monte de sacrifício, quando chega no culto, nada. É em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade, é aqui dentro, seu culto racional. É em espírito e em verdade. Não adianta, pode fazer tudo, aí sai de lá, pronto, acabou tudo. Então, hoje, e fora que é um monte de coisa, um monte de ritual. Tem igreja aí que tem chofar ainda, bota cajado de Moisés, aí nego entra em transe e pula e grita, sapateia, diz que tá sentindo a presença de Deus. Joga óleo na cabeça com chifre de boi, chifre não sei de que. Tem igreja com candelabro ainda, igreja com cartiçal, arca da aliança, bota a arca da aliança perto do púlpito lá, que eles chamam de altar, e todo mundo bota a mão e sai de lá pulando e gritando, faz um arco na igreja, um monte de troço ritual judaico que já foi, acabou lá na cruz. Cristo acaba com isso tudo, não tem mais isso. Que carregar chofar e tocar chofar na igreja, tocar isso e todo mundo entra em transe. Daqui a pouco vai arrumar o pandeiro que Miriam tocou quando atravessou o Mar Vermelho, entendeu? O cajado de Moisés, aí todo mundo segura o cajado, começa todo mundo
pular e gritar, é um troço sem pé, sem cabeça. Nós somos gentios, nós não somos judeus. E trazem aquelas costume judaico para cá, Brasil, esquece que aqui nós somos brasileiros. Então vamos ver como ficou depois da cruz. Ó. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. As obras mortas, acabou, morreu. Antes da cruz, tudo que tinha lá, aquele ritual, tudo morreu. Para servir-te ao Deus vivo. Então, depois da cruz, acabou. Quanto mais o sangue de... Se o sangue de bode, daqueles animais todos, purificava a carne, quanto mais o sangue de Cristo, que na cruz verteu por mim e por você, purificará de uma vez por toda. Não tem que Jesus subir ao monte, subir a cruz de novo. Quer dizer, ele vai ter que subir na cruz de novo, morrer de novo, derramar seu sangue de novo, para perdoar os nossos pecados de novo. Aí segue aqui, vamos ler mais um. Hebreus 6:1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então, aqui está bem explicado, não precisa nem de comentar. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. É para deixar ou é para continuar? É para deixar ou é para fazer ainda? Por isso, vamos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Cristo, quando andava na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Então, tudo que ele fez, e ele sendo lá de Israel, a galera hoje quer fazer, quer continuar fazendo. É para deixar de fazer e prosseguir até a perfeição. É para prosseguir ou é para retroceder? Aí vamos ter que botar Cristo na cruz de novo. Ele subiu lá para acabar com tudo que ele fez, para você não fazer. Ele acabou, fez de uma vez por toda e pronto. E prossigamos, cadê? Até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Obras mortas, tudo mortas. São obras mortas. Vamos voltar de novo, vamos praticar de novo. Daqui a pouco tá todo mundo fazendo sacrifício de novo, aí degolando cabeça de bode, touro, para pedir perdão. Aí ele cita aqui no verso adiante alguns tipos de doutrina, né? E vamos ver. Esse mesmo texto que eu acabei de ler, ele também fala, para entendermos, no verso anterior, esse Hebreus 6, 6:1 ou 5, acho que é aqui perto desse aqui, né? Ele também cita no versículo que uma mulher, se ela for casada e largar esse marido e for de outro homem, ela comete adultério. Mas se esse primeiro marido morrer, se esse primeiro marido vier ser morto ou morrer, então ela está livre para casar com outro. Se o primeiro marido não morreu, ela não pode casar com outro, porque ela vai estar em adultério e quem casar com ela, segundo o texto, né? Aí ele continua nesse que eu li. Por quê? Porque essa mulher, ela não pode ser de dois maridos. O primeiro que ainda está vivo, porque está ligado a ela pela lei, e não pode ser de outro. Então, é isso que o versículo ele está querendo dizer. A galera, o pessoal tá sendo de dois. O antes da cruz, que teve que fazer, sentiu sono e dormiu, teve fome e comeu, teve sede e bebeu água. Então, o versículo deixa bem explicado. Nós temos que ser daquele que ressuscitou dentre os mortos. O versículo continua aqui, e da doutrina de batismo e de imposição de nome, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, aí é Romanos 7. Eu vou ler o 4, é isso aí. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Qual? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. É esse que eu estava falando. Eu confundi o versículo. Então,
naquela história que eu contei do casamento da mulher, ela não pode ser de outro marido se o primeiro não morreu. É isso aqui, ó. Assim vocês também, meu irmão, morreram para a lei. Então nós temos que morrer para a lei. Temos que morrer ou não temos que morrer? Temos que morrer para a lei por onde? Por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro. Ué, tem dois deuses agora? Que outro é esse? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Nós é em espírito e verdade. A gente serve a Cristo agora, do que ressuscitou. A gente não adora, a gente entende um negócio, a gente não adora ao Cristo antes da cruz, o Cristo histórico, o Cristo que era corpo, 100% homem, o corpo de carne. Eu não sirvo aquele corpo que morreu na cruz e ressuscitou após a cruz, ó. 3 dias depois ressuscitou. Eu, você, nós devemos ou deveríamos adorar esse que ressuscitou dentre os mortos. É o que o versículo fala em Romanos capítulo 7, o verso 4. Aí o anterior fala a respeito do casamento, para você ver a ligação. Não pode casar de novo se o primeiro não morreu. E nós não podemos adorar o que ressuscitou se a gente está adorando o histórico, o Cristo histórico. Está todo mundo adorando o Cristo histórico. Daqui a pouco o pessoal vai até subir em cruz. Então temos que servir o outro. Qual o outro? Tem dois deuses, Giovanni? Não, é um só. Só que um parou aqui, morreu, ressuscitou, fez tudo, todo o sacrifício, cumpriu nele, levou tudo nele. Para eu e você estarmos livres, libertos, livre, leve e solto, vamos dizer assim, para adorá-lo. Então agora para frente é em espírito e em verdade. Lembra essa música do Kleber Lucas? Vou deixar na cruz. Tudo que passou ficou para trás. Agora é daqui para frente. Daqui para frente. Vamos seguir daqui para frente. Deixa eu ver se tem outro aqui. Estou vendo outro aqui. Aqui, vamos ver se a lei acabou ou não. Por quê? Romanos 10, capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Cristo acabou a lei morreu, porque o fim da lei foi Cristo. Então Cristo põe o fim na lei. Para quê? Para justificação de todo aquele que crê. E você crê? Nós cremos em Cristo. E o mesmo capítulo aqui, ó, versículo 10, porque 10, 14, ó, Hebreus. Porque com um único sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então foi para aperfeiçoar ou foi para amaldiçoar? Foi para aperfeiçoar. Hebreus 9, 26, ó, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, se manifestou para aniquilar o pecado. Aniquilou o pecado ou não aniquilou? Pelo sacrifício de si mesmo na cruz. Então ele aniquila, ele acaba, ele destrói. Entendeu? Então é esse que eu quero deixar para que a gente possa meditar. Vamos meditar. Vamos, porque aqui outra coisinha rapidinho. O que é pecado? Tem gente que fala que você pecou, que você peca, mas o que significa pecado na concepção judaica que ele foi escrito? Estou falando na sua concepção, não, na sua interpretação, não. Aí eu bati com o pé ali, xinguei um palavrão, pequei. Não estou falando na sua concepção. Estou falando na concepção que ela foi escrita, no ano que ela foi escrita, por que ela foi escrita, qual a definição que ela foi escrita, por que ela foi escrita. Pecado, na concepção judaica, é transgressão da lei. Só isso. O pecado é transgredir a lei. Qual lei? Lei de Moisés, 613 mandamentos. 603 leis que tinha naquela época, que morre na cruz. Aí eu pergunto para vocês e a gente fecha aqui. Alguém pode, sei lá, comentar no vídeo aí depois. Se o pecado é transgredir a lei, certo? O camarada transgrediu a lei, ele pecou. E se na cruz Cristo deu fim na lei,
porque o fim da lei é Cristo. Então, se a gente leu aqui que a lei acabou em Cristo, quando ele sobe na cruz, porque o fim da lei é Cristo, como é que seria isso? Se pecado é transgredir a lei, mas como que eu vou transgredir a lei se a lei foi extinta em Cristo? Se Cristo acabou, pôs o fim na lei, para a justificação do que nele crê. É mais ou menos assim. Eu vou fazer uma alegoria aqui rapidinho para a gente fechar. Eu estou dirigindo e logo na frente ali tem um radar. Tem um radar de 50 km. Então tem uma lei ali, uma placa, e tem um radar dizendo que eu não posso ultrapassar 50 km. Se eu passar a 60, a 70, eu transgredi aquela lei. E eu vou pagar pela minha transgressão. Como que eu vou pagar? Eu vou ter que pagar a multa, porque eu ultrapassei o limite de velocidade dito na lei que eu não podia. Tudo bem. Mas passa-se uma semana ou duas, a prefeitura foi lá e arrancou a placa. Tirou a placa, tirou o radar, não existe mais radar, não existe mais placa. E eu de novo passei, mas agora eu passei voado, passei a 70, a 100, sei lá, ultrapassei. Aí eu pergunto, eu vou ser multado? Tem como eu ser multado? Não. Por que não tem como eu ser multado? Porque não existe mais lei ali dizendo que se eu passar acima de 50 km, eu vou estar infringindo a lei. Então tirou o radar, acabou aquela lei que dizia que se eu passasse ali a mais de 50, eu seria multado. Então tirou a lei, eu não infringi lei porque não tem lei. Então o meu pecado seria ultrapassar o limite dito ali que eu não podia passar. Mas não tem mais a lei, então eu ali não pequei, não vou levar multa, porque não tem mais a lei dizendo que ali era proibido, certo? E eu deixo essa mensagem aí pra gente, que nós possamos meditar. Saiba que você é um eleito de Deus, justificado na cruz de Cristo e purificado. Não precisa mais de você purificar a sua carne, porque você foi purificado em Cristo. Nem precisa você circuncidar, porque você é circuncidado em Cristo. Você e Cristo é uno. Ele mora dentro de você. Ele vive dentro de você. Ele habita dentro de você. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Você é santo ou não é? E santo peca? Santo fica imundo, fica sujo? Entendeu? Então seja abençoado, fique com Deus, porque você é um santo, purificado, eleito de Deus, e Cristo pagou toda a sua culpa, a minha culpa lá na cruz, e Ele nos justificou. Receba essa palavra e fique com Deus. Graça e paz.